trabalho, primeira corrida do dia, uma volando olaria. Mano, comecei 4 horas da manhã, tropa, 4 horas da manhã, 5h45 da manhã vai ser a hora que eu vou fazer a primeira corrida. Inacreditável, rapaziada, esse radar tá horrível, ridículo. E detalhe, a maioria das corridas que tocou pra mim era pra buscar com pelo menos 6 km, pelo menos. Eu acho que o cara botou o endereço errado, hein? Ninguém nunca pega Uber aqui. Mano, inacreditável mesmo. Muito ruim, tá, rapaziada, muito ruim. Geralmente eu fico meia hora pra pegar uma corrida. Agora, pô, 1h30. Mas vamos lá, vamos começar o dia. Papai do céu venha abençoar mais um dia, me guardar e me proteger de todo mal. Bom dia. O dinheiro do senhor tá trocado? Pode ser no Pix. No final do sofá, vambora. Pode segurar aí, picar ou não. A moto é alta mesmo.